Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula da Escola Bíblica número 160. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente, né? Se você tiver alguma dúvida, nos procure, comente que nós estaremos esclarecendo para você. Nós estamos fazendo o estudo do livro do Apocalipse. Estamos já no capítulo 7, estamos falando sobre a abertura dos selos, estamos no interlúdio do sexto para o sétimo selo. Nós falamos aula passada sobre a grande tribulação, as duas divisões, né, sobre o arrebatamento secreto dos cristãos ou os cristãos passando pelo arrebatamento. Então, você veja como a sua igreja tem esta visão e você segue por ela. Não é você crer numa coisa ou outra que vai fazer a diferença na sua salvação. São duas linhas de pensamento, duas interpretações, né? Mas isso não deve influenciar na sua salvação. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós falamos sempre isso para não confundir você, amém? Então vamos lá. Tem aí uma folha, uma caneta, né? Nós temos várias simbologias onde você vai tomando nota para você poder se centrar no que a palavra está querendo falar. Então, abra Apocalipse, capítulo 7, nós estamos vendo o versículo 4 a seguir. E a palavra de Deus diz: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então já ouviu uma quantidade de pessoas que receberam o selo. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui também duas interpretações. Primeiro, o número simbólico de israelitas convertidos. Nesse caso, diferencia-se Israel da igreja gentia. O simbólico não tem como saber, né, o número exato dos judeus de sangue. E um segundo, um remanescente de judeus que será testemunha do evangelho do reino durante a grande tribulação. Então, liga ao versículo 3º, a igreja arrebatada antes da tribulação, um grupo de judeus na grande tribulação se converte e serão pregadores no período. Então, a igreja, a essa altura, ela já foi arrebatada. E uma terceira interpretação, o número simbólico de todos os cristãos, o Israel espiritual, que é a igreja. Então, não são só os judeus, mas todos os judeus mais gentios. Então, mais à frente vai ser melhor explicado qual a melhor interpretação. Então, vamos ver aqui os 144.000 selados de Israel. Vamos ver as tribos. Judá, 12.000. Ruben, 12.000. Gade, 12.000. Aser, 12.000. Naftali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Zebulon, 12.000. Issacar, 12.000. José, 12.000. E Benjamim, 12.000. Então, a descrição dos 144.000 em torno das tribos. A ordem das tribos no Antigo Testamento é diferente da ordem no Apocalipse. Então, não tem Dan e não tem Efraim, mas tem Levi e José como tribos. Por quê? Temos dois grupos de interpretação. Primeiro, alguns pensam que essa diferenciação significa que João está falando do Israel espiritual e não o Israel físico. A segunda, são omitidas Dan e Efraim por no passado estarem envolvidas com idolatria. Então, nós temos 12 no Apocalipse, vezes 12 tribos, vezes 1.000, são 144.000, um número simbólico
do povo de Deus. Então, a visão dos glorificados. Na primeira visão, temos 144 mil, a totalidade dos crentes espiritual. E na segunda visão, dos glorificados. Então, o primeiro vai dizer que são crentes gentios, e o segundo vão dizer que são todos crentes, gentios e judeus. No verso 9, depois dessas coisas, vi e eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos. Então, depois da visão, ele teve outra, mais ampliada. Pessoas de um total, povo de Deus, gentios ou excluiu os judeus, estavam em pé. Então, a visão volta para o céu. São pessoas que já morreram e estão no céu, diante do trono e do Cordeiro. Então, são salvos, vitoriosos, purificados, são limpos pelo sangue de Jesus e com folhas de palmeiras usadas para a celebração da vitória. Nós já recebemos a vitória. Nós vamos agora só tomar posse dessa vitória no final. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, nas bocas, diante do trono, palavras de exaltação a Deus pela salvação. O reconhecimento da ação de Deus na salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, a visão está no céu. Todos são de Deus que estão diante do trono, já morreram, continuam adorando a Deus, em gratidão, e a vitória é dos servos de Deus. Não importa o que está acontecendo na terra, é o livro das certezas do que nos espera depois da morte. Então, se está tendo a grande tribulação aqui, o que está acontecendo lá no céu é só exaltação ao nosso Deus, aqueles que morreram e que são salvos. Verso 12, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, com tudo, esse conteúdo da adoração, assim seja a vontade do Senhor está sendo realizada. 7 palavras de adoração, compõem a adoração plena, completa, eternamente. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos 24 anciãos pergunta para João: quem são e de onde vieram esse povo? Verso 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o Senhor é um tratamento respeitoso com o ancião, não está falando aqui de Jesus, e a igreja é arrebatada. Judeus passam a pregar, se convertem na grande tribulação, morrem por causa da fé. Então, se mantiveram fiéis a Deus, puros, limpos e salvos. No verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então estão diante do trono, porque são salvos, né, desde a morte, na presença de Deus, servindo, cantando, clamando, né, totalmente na presença do Senhor, e Deus continuará fazendo a obra até o último dia. Ainda não acabou. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Então, nos aponta para o final, plenamente satisfeitos na presença de Deus, uma segurança plena. 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Então, a nossa garantia é Cristo e não obras. Cordeiro como pastor, cuida e guia para o descanso, paz, presença de Deus. A vitória final, vida grandiosa. Não haverá mais sofrimento e nem choro. Então, até aqui nós falamos sobre os 144 mil selados de Israel, a visão dos glorificados, né? Nesse intervalo do 6º selo para o 7º selo. Agora nós vamos entrar no 7º selo e os 7 anjos com suas trombetas. Temos aí então o capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, primeiro, momento de suspense, e temos a expectativa aguardando o resultado do rompimento do selo. Segundo, silêncio, para ouvir as orações dos santos. Então, no verso 2, viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. A visão continua no céu. A trombeta era muito utilizada para sinais de coisas importantes. Então, os 7 anjos são especiais que recebem as 7 trombetas, que através deles nós teremos acontecimentos especiais também. Temos 7 anjos de pé diante de Deus e dados a eles 7 trombetas, que ao toque Deus dá o start. Verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, além dos 7, veio mais um anjo. Tem um altar, muitos identificam esse anjo como o próprio Jesus Cristo, né? A mediação, pegando o incenso no altar junto com as orações dos santos, que no Antigo Testamento era feito pelo sumo sacerdote, né? Era o mediador, e na Nova Aliança o mediador é Jesus Cristo. E outros pensam que seria um anjo semelhante a Gabriel, que levou resposta de Deus, né? Essa explicação é a melhor, um anjo mesmo, e não Jesus. Ele trabalhava junto ao altar, o primeiro altar do incenso, na porta do véu, lá no Antigo Testamento. Então o fogo queimava o incensário e vinha de um segundo altar, o sacrifício, onde o sacerdote pegava a brasa e levava para o incensário, o altar do incenso. Então, muito incenso, quer dizer, muitas orações, chegam a Deus as orações e ele as ouve. O céu é mostrado como uma figura de tabernáculo. Deus recebe as orações coletadas pelo anjo que leva até ele. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus
a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu. O trono estava acima de onde estava o anjo. Então, as orações para a justiça dos santos, aquelas orações clamadas lá no capítulo 5, no verso 10. O incenso é o aromático, né, que traz orações aceitáveis a Deus, e a oração não é perda de tempo, ela é valorizada. Você percebe aqui que ela chega até o céu, ao trono da graça, chega até o altar. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, a figura perfeita de Deus, o anjo vai ao altar, pega brasas, põe no incensário e atira, né, joga na terra, indicando que algo do céu vem vindo para a terra. Resposta às orações dos santos, e coisas acontecem na terra. Sinais de que o julgamento de Deus se aproxima e eventos começam a acontecer na natureza da terra e sinal de que o juízo está acontecendo. Verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Os anjos estavam em preparo para tocar, indicando a plenitude, o propósito de Deus. Em resposta às orações dos santos, Deus começa a trazer situações desencadeadas pelo toque das 7 trombetas. Então, o contexto das orações é muito importante, porque são atendidas. É o clamor por justiça dos santos que foram feitas ali no altar. Agora, as 7 trombetas vão ser tocadas. Temos eventos pesados, temos o trono, o cuidado de Deus pelos seus santos, selando as pessoas. Nós temos que ter a esperança, pois serão dias difíceis, mas Deus estará cuidando dos servos dele. Reconhecerão que estão sendo guardados pelo Senhor. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados na terra. Foi então queimada a 1/3 da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então, a saraiva é um granizo. Fogo é fogo misturado com sangue, que significa destruição severa. A reação na natureza do céu para a terra. Em Êxodo 9, 23, é um paralelo com as pragas do Egito, né? Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e saraiva e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então, 1/3 da terra, 33,33%, é uma porcentagem simbólica, a destruição grande, mas parcial da terra. O toque das trombetas vão fazer estragos parciais em algumas coisas que vão se somar e criar um grande juízo sobre a terra. Temos indicativo de uma trombeta que vai atingir a produção de alimentos na terra. Foi como ocorreu no Egito. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Então, agora existe uma explicação, a movimentação de um vulcão. É um maremoto? É um terremoto? Um tipo de sinal diferente, um abalo como o mar. Então, chama juízo de Deus. O mar vai sofrer 1/3 parcial e não total, e vai se tornar em sangue,
né, desequilibra a vida marinha, trazendo desequilíbrio ambiental, sinais perceptíveis, serão sinais diferentes, não serão assim, não é naturais, né? Que nós às vezes ouvimos falar, maremoto, terremoto, né? Houveram morte de peixes e tudo. Não, agora vai ser muito diferente. Todos vão perceber que algo está acontecendo. E esse algo é o juízo de Deus. Verso 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, outra vez, um terço, né, da criação no mar e embarcação. Não são literais, mas mostram que não é a totalidade. Então, a alimentação foi grandemente atingida, o mar era usado para trazer e levar alimento, além da falta de alimento, também as embarcações que não navegarão para trazer o alimento. Então, as trombetas trazem eventos severos, mas eventos parciais. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Então, um terço caiu do céu. O céu está comandando, né, todos esses juízos, vem de Deus os comandos, e agora sobre a água potável, né, a água doce. A estrela seria simbólica, um desequilíbrio nos rios. Então, a tocha é o fogo do juízo de Deus, né, trazendo problemas agora sobre o abastecimento das águas. 11. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, que se tornaram amargosas. Absinto é algo muito amargo, sinal juízo de Deus. Transforma a água potável em não potável. Muitos morreram na crise de abastecimento, porque bebem dessa água e morrem. Em Jeremias 9,15, cita o absinto como símbolo de julgamento de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel. Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também à noite. Novamente um terço, que na simbologia quer dizer parcial. Luminares serão apagados em parte, a terça parte. A escuridão será uma escuridão diferente, um simbolismo, né? De todos os lados, Deus mostra ao ser humano a sua ação, similar a uma das pragas do Egito, onde houve total escuridão. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, a visão e a audição é uma águia falante voando, né, pelo meio do céu. É o animal que voa mais alto e tem a visão aguçada, né? 3 ais, um símbolo de coisas terríveis. Essa águia simboliza coisas mais terríveis das que aconteceram. São diferentes e os selados de Deus são protegidos. Isso em todo o tempo. Capítulo 9, agora, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra,
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Estrela caída é a menção, primeiro, o diabo agindo na terra de uma forma mais terrível, ou o anjo caindo, né? Sendo assim diabólica. A chave do poço do abismo, Deus deu a chave, permissão do inferno, demônios que estavam presos, está lá no livro de Judas, e agora são soltos, vão atormentar, fazendo parte do juízo de Deus. Verso 2: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, a fumaça é um incêndio terrível. A nuvem indica sinal de calamidade, simbólico, o que sai da fornalha é grande. O maligno tem permissão especial de Deus para que os anjos, os demônios desse abismo, possam realizar mais coisas do que presos nos ímpios. Então, nós vemos aqui uma atividade agora demoníaca com permissão de Deus. 3. Também da fumaça saíram os gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Então, junto da fumaça, gafanhotos, que simboliza poder maligno para atingir os ímpios, né? Lá em Joel 2, de 4 a 10, a narrativa do juízo para os últimos dias, vem em nuvens ligada à fumaça, trazendo fome e destruição. Então, escorpião é que é venenoso, maligno, trazendo dano aos incrédulos. Então, não é tudo de uma vez só, né? Hoje a sociedade está sendo minada por pensamentos contrários a Deus e continua provocando danos sobre elas mesmas. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje e vamos continuar a semana que vem. Amém? Espero que você esteja gostando. Curta aí, compartilhe, comente conosco e você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, juntamente com a sua família, viu? Um domingo alegre, feliz, e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Um beijo grande no seu coração.